Enfim, o que o Gorbachev fez? Cara, ele acabou com a União Soviética. Ele tinha a intenção de fazer isso? Não, ele tinha a intenção de reformar o comunismo para que ele funcionasse melhor. Então, ele acreditava numa coisa parecida com o Deng Xiaoping, só que era meio que o inverso, sabe? Então, o Gorbachev era quase que um social-democrata, por mais que ele se chamasse de comunista. Ele achava que o povo devia ser livre, devia ter liberdade de discutir ideias, de ter uma gerência maior sobre a própria vida delas e sobre as regiões, etc. Só que ele achava que o Estado ainda devia ter uma participação relevante na economia, enquanto o Deng Xiaoping é meio que o contrário, né? Você, tipo, libera a economia, só que o Estado ainda, meu irmão, controla a mente das pessoas. Exato. Então, cara, é isso, né? O Gorbachev, o Yanesh vai falar que foi um grande plano da CIA, né? O que é ridículo, Que o assim. Gorbachev foi financiado e tal. A União Soviética não acabou por crise. Sim. Ela acabou por causa de um projeto político estrangeiro e tal. É o que eles vão falar, né? Sim, e tem várias pessoas que acham impressionante como que o Gorbachev conseguiu subir os rankings da União Soviética sem se corromper, entendeu? É. Porque a União Soviética é um país extremamente corrupto, igual a Rússia é hoje, igual o Brasil é hoje, sabe? Porque não tinha nenhuma accountability, assim. Ele conseguiu subir e se manter fiel aos ideais dele, que não eram os ideais que eram particularmente esperados, sabe? Parece que a relação que ele tinha com a mulher dele também, a mulher dele virou meio que uma celebridade, assim, porque ele dava... Todo dia ele conversava por, tipo, 1 hora com a mulher dele no jardim do palácio, assim, sabe? Interessante. Que é uma parada bem interessante. Ah, cara, o Deng Xiaoping também, né? Conseguiu se filtrar tranquilamente, né? Exato. Ele quase morreu, Só que o Deng Xiaoping foi um pouco mais de fora, né? Enquanto o Ficou um Khrushchev ele foi tempinho 100% por dentro, O sabe? Gorbachev foi 100% por dentro. Exato, o Gorbachev foi 100% por dentro. E é isso, cara. O motivo que os comunistas não gostam do Gorbachev foi por causa disso que eu narrei. Ele acaba com a União Soviética. Não era a intenção dele, mas também ele claramente, tipo, achava mais importante os ideais dele do que a manutenção da União Soviética como Eu entidade. tenho curiosidade de onde é que ele tirou essas lições, né? Porque ele claramente não é um cara marxista, né? Assim. Sim. Cara, Mas- pelo que eu entendi, ele teve muito contato com o pessoal das revoltas da Hungria e da República Tcheca, entendeu? Com os eurocomunistas, sabe? Então, ele, tipo, o Gorbachev, ele era como se fosse um Lech Walesa da vida, só que na própria Rússia, sacou? Entendi. E é isso, cara. Então é isso. O motivo que os comunistas não gostam do Gorbachev é porque ele... Pasmem, ele acabou com o comunismo para introduzir a democracia, sabe? É. Então, dado que os comunistas odeiam a democracia, eles não gostam do Gorbachev. A Rússia que o Gorbachev criou, ela é perfeita? Muito longe disso, assim. Não é nem particularmente culpa dele. Também, Exato, né? nem- Tem um papel importante do Boris Yeltsin nessa coisa. Sim. Que o processo de reprivatização. A economia da Rússia foi, né, desestatizada depois. E foi um dos processos mais corruptos da história da humanidade, assim, né? É. O motivo de hoje o Putin exercer um controle tão forte sobre a Rússia, em parte, porque os capangas dele, ou ele subjugou esses caras que Controlam a economia da Rússia, né? tem verdadeiros monopólios, né? Aquelas empresas tipo a Gazprom, etc., que são são propriedade de pouquíssimas pessoas e eram amigos do rei na época da União Soviética. Cara, outra coisa também que os comunistas vão falar é que a qualidade de vida na Rússia caiu muito depois que a União Soviética acabou. Isso é verdade, por 2 motivos. Primeiro, que a Rússia volta para o cenário internacional e a comunidade internacional pode voltar também a verificar os dados que a Rússia informa, né? E pode começar a auditar os dados da Rússia. Então, exato, a União Soviética ela mentia muito sobre os dados do PIB Como na se- época do Stalin, do Khrushchev, do Exato. Brezhnev. Como você emitiu expectativa de vida, alfabetização, pior que eles não colocam 100% ainda, mas enfim. Um tanto de outras coisas, índices de doença, bababá. E segundo é que tinha um sistema econômico estruturado que dependia das várias repúblicas. Sim. Na medida que essas repúblicas saem putas, né, com a Rússia, por tantos anos de hegemonia, isso desarticula também a economia da Rússia, gera um empobrecimento rápido. E a privatização foi É isso que mal ele falou, feita. é muito mal feita. Então, Muito mal feita. E aí o Boris Yeltsin leva aquela fama de cachaceiro e tal, etc. Né? Que é a verdade também, em parte, porque ele realmente ficava bêbado na frente de todo mundo. Mas nada que o Khrushchev nunca fez. Né? sim. Então é isso, cara. Gorbachev, porra... Eu diria que ele fez o bem pelo seguinte... Ele até que fez o bem pelo seguinte motivo. Cara, é muito raro você ver um império se desfazer no nível de paz que a União Soviética se desfez, É entendeu? verdade. E era um grau de controle muito extremo que o Gorbachev ele tinha sobre o governo, porque ele herdou o governo que o Stalin fez, entendeu? Então, o governo ele tinha todo o arcabouço institucional stalinista, e o Gorbachev ele só resolveu desfazer. Então, imagina se o Kim Jong-un na Coreia do Norte resolvesse transformar a Coreia do Norte na democracia. Isso seria uma coisa louvável. Foi isso que o Gorbachev fez, só que ele fez isso numa escala
muito maior, porque a Rússia era muito mais relevante, entendeu? Pois é, não é nem pelo presidencialismo em si, mas Exato. assim, é o direito que as pessoas tiveram de escolher os seus líderes, né? Sim. A União Soviética não fazia sentido há muito tempo. Entendeu? Exato, exato. Então, comunistas, eles supostamente acreditam nos ideais de autodeterminação dos povos. Gorbachev foi o cara que mais deu autodeterminação dos povos de todos os líderes da União Soviética. Sim. Disparado, assim, é incomparável. Eles supostamente acreditam em, tipo, governo popular. Cara, antes do Gorbachev era tudo decidido por um grupo minúsculo de pessoas no Politburo do Partido Comunista. O Gorbachev, ele permite que as pessoas efetivamente se governem, entendeu? E É isso, cara. Então, tipo assim, os impérios europeus se desarticularam antes, né? Pós-Segunda Guerra Mundial direta. A Inglaterra abre mão das possessões, a França abre mão das possessões. Mas Rússia a Inglaterra abre mão das possessões de uma forma pacífica. também. A Os França dois. não, a França luta. A França luta na Argélia, Luta em algum lugar, mas tipo... ela luta no Vietnã também. Mas luta em alguns lugares, mas mesmo assim, mas eu tô falando que a Rússia demora também para entregar o império dela, o império que ela conquistou, né? Sim. E faz isso de forma pacífica, tranquila, apesar de todo Exato. o histórico, né? Você vê, os outros impérios do tamanho da Rússia, do tamanho da União Soviética, eles caem em guerra. O Império Russo vira a União Soviética numa guerra. O Império Otomano cai numa guerra. Entendeu? Os impérios da Antiguidade, então, nem se fala. Todos eles caem ou em guerras externas ou em guerras internas, que é uma guerra civil. E a União Soviética, ela se desarticula de uma forma pacífica. E isso é uma coisa extremamente louvável, assim. Hoje em dia, parece que a Guerra Fria, ela, obviamente, ia ter o fim que ela teve, sabe? Só que, se você fala com qualquer pessoa da época, fala, cara, Óbvio que não. isso na época era inimaginável. É igual a gente tá hoje. Hoje a gente olha pra China do Xi Jinping e não imagina que, não, daqui a 10 anos vai acabar. A gente fica tipo, cara, ferrou, vai ser assim pra sempre, entendeu? Sim. E aí imagina, se o Xi Jinping morre, entra um cara reformista e a China vira uma democracia. Como isso seria de uma forma pacífica. Mesmo que problemática, sabe? Como seria maravilhoso. E... É isso, cara, saldo positivo. É o único cara que rompeu de fato com Sim. o comunismo, assim, fez uma abertura tranquila, de boa. Ninguém fez a abertura, né? Exato. Ou o nego morreu, foi morto, Ou eles abriram um pouco, mas mantiveram... Exato. O melhor cenário é esse, né? Sim. E é engraçado, né, cara? Porque os mesmos caras que são comunistas que não gostam do Gorbachev gostam do Putin, né? Verdade. Que supostamente seria... mano, a democratização na Rússia não foi bem feita, o Putin assumiu. É tipo, cara, você gosta do Putin ou não gosta do Putin, entendeu? Pois é. O Putin é um argumento para a democratização da Rússia não ter sido bem feita, na verdade. Exato, Tipo, os caras estão errados nos dois polos, né? Sim. Mas a Rússia também é um lugar extremamente complicado, né? A Rússia tem, 1.200 anos de história de autoritarismo extremo, né? Tá lá no Mongol Belt, né? Tá tudo é ex-Mongólia. Mas cara, eu acho que tá pago aí, tá bacana, entendeu? Exato. Comenta aí, corrige algum erro que a gente pode ter falado, ou se você tiver coisa a acrescentar sobre o Sankara, Rochat, Ceausescu, que a gente pesquisou e conhece menos, sabe? Sim. Ou então se você sabe mais algum detalhe sobre Mao, Lenin, o Stalin, né? Ou União Soviética. Porque esses caras são, né, tipo, tem um arco gigante, né? Assim, é infinitamente complexo entender os períodos. Tipo, só o Stalin, tem livros desse tamanho, assim, escritos, né? Exato. Então, se quiser trocar uma ideia, toma aí.